Seja bem-vindo à eTeacher Bíblica. O meu nome é Maia Levin e hoje tentaremos responder a uma pergunta sobre Hanukkah. Por acaso Hanukkah é um feriado religioso? Vamos começar falando um pouco de história. Vamos fazer juntos uma viagem no tempo. Iremos para a cidade de Modi'in, hoje uma grande cidade em Israel. Estamos no ano de 168 antes da Era Comum. E Modi'in se encontra próxima a Jerusalém. Os gregos governam a terra de Israel e o governador é Antíochos ou Antíoco. E eles estão tentando estabelecer suas ideias helenísticas em todos os lugares, inclusive em Israel. Mas essas ideias não são muito bem recebidas por aqui. Mais tarde, no mesmo ano, o templo é saqueado, destruído e queimado. A verdade é que o Templo de Jerusalém não chega a ser completamente destruído, mas ele se encontra em uma situação muito ruim. Agora, o que realmente provocou o início das batalhas se deu em 167. Por quê? Porque Antíochos, ou Antíoco, ordena que um altar a Zeus seja colocado no templo e oferece sacrifícios ali. Isso causou muitas reações entre os judeus, especialmente em Matitial, em português, Matatias. Ele era um Cohen, um sacerdote de Jerusalém, um sacerdote de Jerusalém, e ele e os filhos dele iniciam a rebelião. Apesar de estarem em menor número, eles vencem a batalha. A guerra continua e 2 anos depois, Matitial, ou Matatias, morre. E Judá, o filho dele, conhecido como Yehudá Macabi, ou Judá o Macabeu, assume o controle e ele também vence as tropas gregas. E é por causa dessa vitória que nós celebramos Hanukkah. Mas o que significa essa palavra, Hanukkah? O radical ou a raiz dessa palavra, Het Nun Kaf, faz referência a algo que é novo. Por exemplo, se você tem um jovem aluno, você pode chamá-lo de Chanich. Essa raiz significa dedicação ou consagração. E o que pode ser consagrado? Um altar, o templo, as muralhas de uma cidade. Você pode até mesmo consagrar uma casa. Hoje em dia, em Israel, quando alguém compra uma casa nova, ele dá uma festa para os amigos e familiares chamada de Hanukat Bait. E é claro que depois dessa guerra, depois de toda essa bagunça, ou como a gente fala em hebraico, balagan, houve a celebração da consagração do templo em 164. Mas então, Hanukkah é um feriado religioso? Vamos primeiro olhar se há algo escrito sobre Hanukkah no Tanakh, na Bíblia hebraica. Eu vou ler para vocês um versículo de Neemias, capítulo 12, versículo 27. Uva Hanukat Chomat Yerushalayim, Bikshu et Aleviim, La'asot Hanukkah, Vesimha uvetodot. Como vocês veem aqui, a palavra Hanukkah aparece. A primeira palavra é Uva Hanukat. Hanukat é a forma construto da palavra Hanukkah. E nós temos aqui bem bonitinho La'asot Hanukkah. Mas se nós olhamos a tradução desse versículo, nós vemos que ele não faz referência ao feriado de Hanukkah, e sim à consagração das muralhas de Jerusalém. Por ocasião da dedicação das muralhas de Jerusalém, os levitas foram convocados a fim de celebrar a dedicação com festa e ação de graças. Então, como vocês podem ver, nós temos sim a palavra Hanukkah no Tanakh, na Bíblia hebraica, mas o feriado não aparece aí. Então, onde nós podemos encontrá-lo? Há várias referências históricas a esse feriado. No livro dos Macabeus, que conta a história dos líderes judaicos e a rebelião deles contra a dinastia Seleucida. Esse livro não entrou no cânone judaico, porque muito provavelmente o original em hebraico foi perdido.
Nós temos na Mishnah várias referências, nós temos no Talmud, que faz referência ao milagre do óleo, que foi utilizado para acender a menorá, o candelabro de 7 braços que havia no templo. Esse óleo devia ter durado um dia só, e por milagre ele durou por 8 dias. O Flávio Josefo, um historiador judeu, também conta no livro dele, Antiguidades dos Judeus, alguns eventos sobre Yehudá Maccabi, sobre Judá Macabeu. E na Megilat Antiochus, no manuscrito de Antíoco, também nós temos aí a história de Hanukkah. Mas vamos voltar à nossa pergunta. Esse feriado é um feriado religioso, já que ele não aparece no Tanakh, ele não aparece na Bíblia hebraica? Bom, primeiro nós temos que entender qual é a definição de feriado religioso em hebraico. Há várias palavras em hebraico que denotam um feriado religioso. Por exemplo, nós temos aqui a palavra Yom Tov. Um Yom Tov é um feriado de origem bíblica, ordenado por Deus, onde o trabalho não é permitido. Nós temos como exemplo Rosh Hashanah, Yom Kippur, o primeiro dia de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, o primeiro e o último dia de Pesach e Shavuot. Uma outra palavra que denota feriado religioso é Moed. O Moed também é um feriado de origem bíblica, ordenado por Deus, onde o trabalho não é permitido. A Bíblia se refere a Pesach, Shavuot e Sukkot. Agora, nós temos uma terceira palavra que é Hag. Um Hag é um feriado de origem rabínica. Ele não foi ordenado por Deus e sim como tradição pelos rabinos. O trabalho nesses dias é permitido. E nós temos como exemplo Hanukkah e Purim, o Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência em Israel, o Yom Yerushalayim, que é o dia de Jerusalém. Então, todos esses são feriados. Se eles são ou não considerados religiosos, depende da definição que a gente está usando. Isso nós estamos considerando apenas os feriados de origem bíblica que foram ordenados por Deus, ou se nós estamos incluindo aí também os feriados de origem religiosa, de origem rabínica. Agora, como nós escrevemos a palavra Hanukkah? Vocês já devem ter visto a palavra Hanukkah com CH no começo, com H no começo, com 2 Ks, com 1 K só, com um H no final, sem um H, escrita com C, enfim. Há várias formas diferentes de transliterar, de escrever em português essa palavra, mas vamos aprender a escrever essa palavra no original em hebraico. Então, como nós fazemos isso? Primeiro, nós fazemos a letra Het. Nós fazemos ela assim. Ela tem que ser uma letra fechadinha. Depois nós temos a letra Nun. Vejam que essa parte de cima do Nun tem que ser bem pequenininha. Depois nós temos a letra Vav, que também tem esse bracinho bem pequenininho em cima, ou a gente nem precisa fazer esses bracinhos. Depois nós temos a letra Kaf, que é uma letra bem quadradinha. E por último, a letra Rei, que ao contrário do Het, ela tem que ser aberta. Então, assim nós escrevemos Hanukkah em hebraico. É isso. Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah para vocês!